Tarô com os Gatos, e hoje na nossa conversa no telhado nós vamos falar dos sinais que a vida nos dá e de que maneira nós respondemos a esses sinais. Oi, tudo bem? Esse aqui é o Percy, tá me fazendo companhia, daqui a pouquinho ele sai. Bem, faz um tempo já, né, na nossa conversa no telhado, como eu sempre digo, é uma conversa realmente. Eu gosto aqui de instigar a sua curiosidade com temas que eu acho interessantes, né? Para que você vá pesquisar, para que você vá se aprofundar ainda mais, porque o que eu faço aqui é trazer um pouquinho, né, desse conhecimento para que você possa fazer uma reflexão e que isso talvez possa realmente interessar você em buscar mais explicações, né? E hoje eu vou falar de um tema que eu acho muito interessante e é meio que uma continuidade, aliás, todo o tema que eu abordo aqui, eles têm uma ligação uns com os outros, né? E eu considero esse tema que seria os sinais de que você está conseguindo decodificar as mensagens da vida para a sua realização pessoal, tá? Tem um pouco a ver com aquele tema que eu falei nossa, me fugiu o nome agora, da parábola dos dons, né? Aonde que eu invisto os meus dons, né? Isso tem tudo a ver, né? Como eu te falei, uma coisa liga a outra. Bem, então, para entender um pouquinho do que eu vou colocar aqui, eu vou falar sobre a lei da atração. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar da lei da atração, né? O significado da lei da atração e como ela influencia a nossa vida, né? No dia a dia, tá? De maneiras que a gente às vezes nem tem ideia, tá? Mas para quem estuda a área espiritual, né, espiritualista, sabe que nós somos cercados por energias, né? Nós emanamos e recebemos energias. Como eu falei também naquele outro tema sobre os chakras, né? Por isso que eu digo que tudo está interligado, né? Nós é que fragmentamos tudo, mas tudo está interligado. Então vamos lá. Como sempre eu tenho a minha colinha aqui, tá? Eu vou sempre resumir pra gente poder não ficar num papo demorado, porque como eu falei, não é uma palestra, é um papo, tá? Então, lei da atração. Os nossos pensamentos, nossas crenças e emoções têm o poder de atrair e manifestar eventos e circunstâncias em nossas vidas, tá? Ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, tá? Reverbera, né? Então, daquilo que está cheio a minha mente, né? Vai estar cheio as minhas ações e as minhas palavras, tá? Ou seja, tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências, tá? Nossos pensamentos e emoções também possuem uma frequência que seria uma espécie de código de barra vibracional, tá? E essa frequência ela pode ser positiva ou negativa, porque a energia, tá? Ela não é ruim ou ela é boa, ela é energia. É a maneira que eu uso, como tudo na vida, é a maneira que eu uso que vai, vamos dizer assim, dar um perfume, ou bom ou ruim, né? Para essas para energia, né? Para qualquer situação, tá? Que eu utilizo. E é muito interessante quando eu falo sobre esse código de barra vibracional, porque quem lida com a espiritualidade, né? Nós médiuns principalmente, existe isso um consenso, e a espiritualidade fala sobre isso, que nós temos essa espécie de leitura vibracional, tá? Essa leitura vibracional
ela ela pode abrir portas ou fechar portas, tá? Então, a frequência que eu estou vai fazer com que eu esteja mais ligada e tenha mais permissão a estar com entidades mais evoluídas, né, de vibração melhor, ou vai fazer com que portas sejam fechadas vibracionalmente, né, e eu fique mais perceptivo a energias de entidades mais negativas, tá? E as entidades conseguem ler, por isso que eles falam que é a nossa, como é que fala? É a nossa identidade vibracional, né? Aqui a gente se apresenta com uma identificação, com um número, com o que a gente tem, com o que a gente não tem, né? Mas no mundo espiritual, onde o mundo é verdadeiro, porque a gente é espírito na matéria, a nossa identidade, ela é esse código vibracional, tá? Essa como se diz, como eu falei, um código de barra, né? Que qualquer espírito pode fazer uma leitura sobre nós, tá? Então vamos lá. Sobre a vida ser uma escola, tá? Tudo isso eu tô levando para a gente poder entrar aonde eu quero entrar de maneira mais clara. À medida que eu vou tomando consciência do meu papel na minha encarnação atual, as respostas vão aparecendo, tá? Ou seja, quando eu me movimento em busca do crescimento espiritual, a vida pessoal, financeira, emocional, tá? Ela vai se abrindo. E por que eu coloquei a espiritual? Porque quando, mais uma vez, nós somos espíritos numa experiência material. Então, toda vez que eu desenvolvo a minha vida espiritual, entendendo que eu também preciso viver a minha vida material, eu preciso pagar boleto, eu preciso comer, eu preciso descansar, né? Eu não posso viver uma vida como se eu fosse assim, um ser iluminado, porque se a gente está aqui na matéria, nós não somos esse ser iluminado, né? Então, quando eu começo a desenvolver a minha vida espiritual, que tem muito a ver com autoconhecimento, porque para que a gente encontre o significado e o sentido de Deus, a gente começa de dentro, é de dentro para fora, tudo é de dentro para fora, né? Do micro para o macro, né? Quando a gente começa esse desenvolvimento, a vida começa a movimentar-se para ajudar a gente, é como um impulso, tá? É um impulso, né? E a gente tem aquele exemplo, eu gosto muito de citar o que me parece que isso foi ensinado por Jesus, porque eu considero Jesus também um grande psicólogo espiritual, um grande terapeuta espiritual, que é o que importa, o mais importante, né, na nossa vida. Bata e te será aberto, procure e te será dado, e você encontrará, né? Peça sabiamente e te será dado, né? Ainda que algumas pessoas peçam de maneira errada, isso é uma coisa que eu vou falar aqui também, tá? Então, o que é isso mais ou menos, né, que eu tô falando aqui? Um exemplo, tá? Eu já ouvi e já sabia desse exemplo, e eu acho muito interessante de dar, que Einstein fala, se você tem, né, é mais ou menos assim, tá? Mas você tem uma parede, se você pega uma bola e joga na parede, com força, com vontade, essa bola vai voltar para você. Ou seja, você tem um foco, você mira esse foco, você joga essa energia no que você quer fazer, nesse foco, e essa bola vai voltar para você, tá? É muito interessante, porque se você quer movimentar a sua vida, você precisa ter um foco. E
o que a espiritualidade fala muito pra gente, eu acho que eu já falei em outras ocasiões aqui, se eu não falei, tô falando agora, é quando a gente está reencarnado e a gente tem um propósito de vida, e um propósito de vida não necessariamente tem que ser uma coisa, fazer uma coisa grande, ser algo, ter sucesso no sentido do status quo vigente, né, que é extremamente materialista. Mas quando você tem um propósito de vida e você realiza esse propósito de vida e você entende que esse propósito de vida ele vai se desenvolvendo quando você é criança, quando você é adolescente, quando você vira adulto, né, a sua meia-idade, depois de mais velho, porque nada permanece a mesma coisa. A gente não pode ficar engessado, nada pode ficar engessado. Então, quando você entende que esse processo na nossa vida, ele vai se desenvolvendo, você vai se adaptando à sua realidade, tá? E você consegue, como é que fala? Você consegue se alimentar, né? E se alimentar desse propósito, tá? Você encontra mudanças significativas, tá? E qual que é o grande pulo do gato, tá? De você, como disse Einstein, você focar, joga essa bola e essa bola volta para você, né? Que você precisa causar mudanças na sua vida, mudando as suas atitudes, né? Porque se você não tem como é que fala? Se você não tem um autoconhecimento do que você precisa melhorar, que coisas que acontecem na sua vida, como eu falei, porque a vida é didática, né? A vida é uma escola e ela sempre vai trazer ensinamentos. Se você não consegue entender que algumas coisas na sua vida empacam, né? Não vão para frente, que algumas coisas estão mostrando para você, olha, o sinal vermelho, para por aí. E todos nós erramos, né? E faz parte errar para aprender, porque esse é grande, por isso que a encarnação é uma escola do espírito, né? Na matéria, porque a gente aprende muito mais na matéria do que se a gente estivesse lá em espírito, por causa dos desafios. Então, ou seja, isso é uma outra, um ensinamento de Einstein, né? E quando eu estudei psicanálise, se falava muito sobre isso também. Não se encontra uma mudança significativa se minhas ações continuam sendo as mesmas que as anteriores, tá? Se eu planto pepino, eu não posso colher maçã, né? E tem gente que, infelizmente, parece que não entende isso, tá? Então, é muito importante que eu crie um movimento positivo, que eu foque nesse movimento positivo, para que eu tenha de volta algo positivo, tá? Então, por isso que, além, para você entender esses sinais que a vida te traz, você precisa desenvolver o autoconhecimento. Porque se você não se conhece, se você não sabe que você tem que melhorar, você não se conserta. E você também não consegue entender o que a vida, os ensinamentos que a vida te traz, porque você está focado apenas na vida material, né? Em acordar, e trabalhar, ganhar dinheiro, dormir, fazer sexo, comer, dormir, né? É um ciclo e você não tem tempo para olhar essas pequenas e sensíveis lições que a vida, ou até grandes lições, com certeza, mas na simplicidade das coisas que a gente aprende, pelo menos eu penso assim, tá? Então, vamos lá, uma nota importante sobre isso, tá? Entender que as respostas que teremos, né, que a vida vai nos trazer, elas sempre trarão os ensinamentos que precisamos para o nosso crescimento. Por isso eu disse, peça com sabedoria, tá? Você tem que utilizar os seus talentos, os seus dons, tá?
de maneira sábia, tá? Então eu vou dar um exemplo. Como tem muita gente que vive, né, nessa agonia de ser rico, de ter sucesso, né, de querer mais ter do que ser. Então uma pessoa, por exemplo, às vezes está precisando de um carro para trabalhar, né? E ela pede, a gente não deve pedir essas coisas para a espiritualidade, isso não é um problema da espiritualidade, é um problema nosso, mas vamos dizer que você jogue isso ao universo, né, na energia, poxa, estou precisando de um carro, e aí você em vez de você pedir o carro que você precisa realmente, né, para você poder trabalhar, você pede o carro mais caro, você quer o carro mais caro, você deseja o carro mais caro, isso é todo um exemplo bobinho, mas a vida te traz um Fusca, entendeu? E aí, em vez de você agradecer, você diz assim, poxa, para quem tinha que andar de ônibus o tempo inteiro e não podia trabalhar, o Fusca no momento tá bom, porque é aquilo que eu preciso, tá? Ou vamos dizer, a vida te traz, você pede tanto sem refletir, e aí a vida como lição também, né, te traz um Mercedes-Benz. Aí na primeira esquina você bate o Mercedes e o prejuízo é muito maior, né, do que você, se você tivesse ficado com o Fusca ou realmente pedido dentro das suas necessidades, né, que é aquilo que, mais uma vez, que o Einstein fala, você foca, joga a bola e aí aquilo retorna. Então, a gente tem que ter discernimento e autoconhecimento, traz isso, para que eu saiba o que eu realmente preciso, o que realmente é necessário na minha vida nesse momento para que eu possa me desenvolver como pessoa, financeiramente, emocionalmente, tá? Então, a lei da atração, ela é para ser usada de maneira sábia, tá? Porque eu tô falando isso porque às vezes eu vejo pessoas que vão nos ensinar a você ter tudo que quer. Primeiro que a gente não tem tudo que quer. E eu vejo coisas absurdas, como uma vez eu vi um documentário de um cara que para ficar rico, diz que ele até conseguiu, né? Mas como eu falei, cuidado para quem você tá pedindo essas coisas. A espiritualidade maior não faz barganha. Ele dormia com uma nota no teto de $100 e todo dia que ele acordava ele olhava para aquela nota de $100. Eu acho isso muito medíocre, né? Tem gente que quer na vida ser rico, ter tudo e acha que isso é maravilhoso. E aí o cara fala aquela... eu lembro que a frase dele até... Sabe aquela família margarina? Eu tenho uma mulher linda, maravilhosa, tenho filhos lindos, maravilhosos, minha vida é linda, maravilhosa, assim. Pra mim isso é tudo hipócrita, né? E é uma mentira. Então, por isso que eu digo que a lei da atração, ela precisa ser usada de maneira muito sábia. E se você não tem autoconhecimento, se você não desenvolve seu autoconhecimento, que isso é todo dia, é uma busca constante até o nosso desencarne, e além do nosso desencarne a gente vai continuar aprendendo, você está fadado a fazer besteira e receber, como tem um ditado celta, cuidado com o que você pede, porque te será dado. Então peça com sabedoria, mais uma vez, tá? Então vamos lá, a linguagem simbólica. Aí eu vou falar de uma coisa que eu acho interessante, e eu tive aula com, vocês podem até procurar a professora Lucelena, tá? Da Nova Acrópole. Ela foi minha professora, eu aprendi muita coisa com ela, eu já tinha muito, vamos dizer assim, muito feedback, né, sobre essa questão simbólica, porque quando eu fui estudar psicanálise e também quando eu fui estudar sobre a psicologia junguiana, eu já tinha conhecimento de Joseph Campbell, né, que fala sobre os mitos, o mito do herói, né, e então eu adoro essa linguagem simbólica. Então quando eu fui fazer aula com a professora Selena, encaixou tudo, né, então eu peguei um pouquinho, né, do que ela explica, da época também que eu fiz aula com ela, juntei um pouquinho com as como é que fala? Com
com os meus, com os meus estudos na psicanálise, né, junguiana, e me vem muito essa questão das sincronicidades, tá? Aqui é a explicação, né, como eu falei, tudo aqui é rapidinho, vocês vão procurar, tem pessoas que vão falar melhor do que eu sobre isso, mas esse é um conceito desenvolvido, né, por Carl Gustav Jung, né, para definir acontecimentos que se relacionam não por relação causal, e sim por uma relação significativa, tá? O que eles chamam de coincidência significativa, que de coincidência não tem nada, né? Não existe casualidades, tá? São acontecimentos repetitivos com valor simbólico, tá? E aí eu vou fazer um adendo, tá? Que a professora Luceliana fala muito sobre isso também, e eu também acho. A gente tem que tomar cuidado, por isso que justamente a gente precisa ter mais uma vez, a gente precisa desenvolver essa percepção de autoconhecimento, inclusive dos próprios sinais, né, das questões espirituais, né, o mundo das ideias, né, como seria o mundo que Platão fala, né, para que a gente não crie percepções errôneas, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que fala assim, eu quero ganhar loteria hoje, né? Aí aparece algum slogan lá, dizendo assim, você vai ganhar na loteria hoje, mas é uma pessoa que não tem nenhuma prática desse desenvolvimento de autoconhecimento, essa sensibilidade, né? Inclusive assim, uma certa sabedoria para usar esse dinheiro, ela lê aquilo, acha que aquilo é uma sincronicidade, vai lá e pega todo o dinheiro dela e joga na loteria. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A professora Luceliana, inclusive, conta de um aluno que começou, ele vivia procurando emprego e nunca achava. E aí, um dia, ele escreveu um bando de borboleta. Ele foi chamado, parece que para um emprego que ele tinha conseguido, depois de muito tempo. Aí ele saiu na janela e viu um bando de borboleta voando. Aí ele falou para ela, os sinais me disseram que é para eu ser livre, não é para aceitar esse emprego. Então, a gente tomar muito cuidado, para a gente não justificar loucuras, né? Então, essas sincronicidades, elas vão acontecendo, elas demoram um tempo, e elas têm um sentido emocional muito forte. A gente sabe, a gente percebe. Mesmo assim, eu mesmo tomo muito cuidado. E ontem aconteceu, isso que eu tô falando, a gente tem que tomar muito cuidado, mas a gente tem que conhecer também. Eu estava na casa de uma amiga minha, que ontem foi meu aniversário, e a gente foi lá para ter um papo, uma amiga que eu gosto muito, ela também é espírita, e a gente estava conversando, a gente troca ideias maravilhosas, ela é psicóloga. E a gente estava falando sobre os intraterrenos, né? Porque ontem eu saí de casa, aconteceu uma outra situação, um outro sinal muito interessante, e a gente começou a falar sobre os intraterrenos, e nesse momento que eu estava falando sobre os intraterrenos, veio um barulho que era o gás, eu não sei, o forno dela tem um dispositivo que diz, tipo assim, para desligar o gás. Eu não sei, sei que fez um barulho como se fosse um vento, um gás saindo, uma coisa muito estranha. Ela mesmo falou, nossa, que estranho, tem a ver com gás aqui. E eu achei muito interessante, porque foi justamente na hora que eu comecei a falar dos intraterrenos. E o gás vem da onde, né? Quer dizer, da onde vem o gás? De dentro da Terra. Então, isso são sincronicidades, tá? Adriana, mas como é que você sabe? Porque eu sei, porque eu trabalho com isso há muito tempo, presto atenção nessas coisas há muito tempo e eu conheço isso, tá? Mas é o que eu falo, a gente tem que tomar cuidado, porque pra gente não achar que qualquer besteira é sincronicidade, tá? Ou seja, cada momento do seu dia poderá trazer uma mensagem significativa para você. E eu dou uns exemplos aqui rápidos. A natureza, né? Então, por exemplo, aquele dia que você, por exemplo, assim, você tá tempo esperando aquela mensagem, nossa, eu preciso tanto de uma mensagem de uma pessoa, e você vê um pássaro que voa na sua frente, né? Mais uma vez,
você precisa se conhecer, você precisa entender esses momentos, porque eles têm a ver com a sua sensibilidade. Então, uma coisa que é para mim não vai ser a mesma coisa para o outro, tá? Pássaro para mim tem um significado, para outras pessoas tem outro, tá? Então, na arte, na música, quantas vezes, às vezes a gente tá pensando assim, né? Já aconteceu comigo, tá assim, ai, hoje eu tô tão triste, não queria mudar esse pensamento. Aí, de repente, você toca uma música, tipo assim, te colocando pra cima, te dizendo, é isso mesmo, sai disso, né? Tem gente que gosta do contrário, né? Da desculpa pra ficar triste escutando música muito triste. E aí todo mundo tem esses momentos downs. Mas o que eu digo é, se você está vibrando numa sintonia boa, tudo que vai vir para você é para te colocar para cima, é para te melhorar. Então presta muita atenção nisso, tá? Qualquer coisa que venha para te colocar para baixo não é bom, tá? Você tem que fazer um clique e sair disso, tá? Música, o que seja, arte, mensagens, né? E eu sempre digo assim, que as trevas, né? Elas trabalham, né? Para, às vezes, botar na cabeça da gente, isso mesmo, eu mereço, é isso que eu mereço, né? Então, quando a gente começa a ficar muito para baixo, a gente precisa buscar coisas que elevem a gente, tá? Passa aquela fossa rápido, fica bravo, nós somos humanos, mas vamos depois procurar uma vibração, sair desse momento ruim, né? Vamos ver as coisas como momentos, não como uma vida contínua de coisas ruins, tá? E um outro exemplo que eu tenho, que eu lembro inclusive que a professora, ela deu esse exemplo, a Lucelena, e eu bateu comigo na hora, porque eu sou uma pessoa extremamente impaciente. Então, como eu falei, né, você tem, como é que fala? Acontecimentos, né, repetitivos, e quando esses acontecimentos repetitivos, eles são, eu chamo eles de acontecimentos repetitivos estressantes, né, é aquele que você tem que prestar atenção, que no meu caso, por exemplo, eu sou impaciente. Então, o que acontecia realmente, assim, sempre não, porque agora melhorou bastante, porque eu dei uma melhorada. Eu entrava numa fila, era aquela fila que tinha alguém na minha frente que tinha algum problema, o caixa, sabe? Na hora que chegava a minha vez, a bobina do caixa lá acabava, entendeu? Tinha que esperar trocar. A caixa tinha que sair pro almoço, aí tinha que entrar uma outra, mas ninguém achava outra. E eu disse, nossa, Então, o que a vida está te ensinando? Que você precisa ser mais paciente, né? Por isso que a gente precisa, em vez de a gente sair brigando, né? Achando que tudo tem que ser do jeito que a gente quer, a gente precisa entender, né? Esses acontecimentos. Do mesmo jeito, por exemplo, às vezes você ia fazer negócio com uma pessoa e na última hora alguma coisa deu errado e essa pessoa te deixou na mão, alguma coisa assim, é um livramento, né? Você pode achar que é uma coisa ruim e falar, não, é um livramento. Então, tem que saber ler essas coisas, né? Porque tudo que acontece na vida da gente, mais uma vez, tem algum teor de ensinamento, né? E eu estou falando das coisas que são significativas, tá, gente? Porque se você tá andando e escorrega numa casca de banana e você só escorrega, não te acontece nada, isso é uma casca de banana que você escorregou, tá? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, tá? Esses acontecimentos repetitivos, estressivos, né, que eu falo, eu nem sei, desculpa, estressantes. É estressante, gente. Eu botei estressivos aqui, meu Deus, o português horrível. Acontecimentos repetitivos estressantes, tá? Eles são justamente aqueles acontecimentos que, como eu te falei, da fila. É o vizinho que por exemplo assim, é o vizinho que é chato, né? Isso eu tive que aprender também, porque eu sempre me incomodei muito com barulho. Até que depois que eu conheci a meditação, por exemplo, melhorou muita coisa, porque eu também fui me acalmando um pouco mais e fiquei um pouquinho mais tolerante com barulho. Então, toda vez que aparecia vizinho para mim, era vizinho barulhento. Por quê? Para que eu aprendesse a ser um pouquinho mais tolerante.
né? Então, quando a gente começa a fazer essas leituras, é bom porque a gente também começa a ficar mais leve, né? Isso não quer dizer que você vai virar idiota, besta, qualquer coisa assim, tá? Mas é importante fazer sempre uma autoanálise, como eu falei, né? Ou seja, para que você cresça como pessoa, tá? Então eu falo que esses acontecimentos repetitivos estressantes, né? É aquela pessoa que tem uma placa, e geralmente todos nós temos alguma placa, tipo assim, vem em mim que eu sou facinha, né? Então, quando eu não mudo a chave da sintonia que eu estou, ou seja, quando eu não aprendo que eu preciso crescer e melhorar, tá? Quando eu permaneço nas mesmas atitudes que me paralisam na vida e me afastam do meu plano de crescimento espiritual, tá? Eu vou ter esses acontecimentos repetitivos, estressantes, tá? E eles podem vir simbolicamente, como eu falei, como o caso da fila, né? Ou o caso, vamos dizer assim, sabe aquela pessoa que sempre leva o golpe, né? Tem gente que vive levando golpe. Geralmente são as pessoas que querem dinheiro fácil, né? Ou simplesmente são pessoas que, vamos dizer assim, elas estão tão. Às vezes elas esquecem de dar uma ajuda para quem realmente precisa, né, que está do lado delas, e às vezes elas precisam ter uma perda, né, para que elas acordem, tá? Então, por exemplo, doenças, né, pequenas doenças aparecem, tá? Problemas emocionais, tá? Problemas financeiros, tá? Ou seja, quando eu fico engessada, tá? Essa energia é como se fosse assim um alpiste para os passarinhos, né? Essa energia fica ali ao meu redor e tudo começa a dar errado. Tudo começa nada anda, tá? Eu já falei que eu, na minha família, teve uma pessoa assim, né? Que eu digo que é o tal do ladeira abaixo. A não prosperidade. Nada prospera para essa pessoa. Nada, nada. É uma coisa impressionante. Por quê? Porque essa pessoa continua enraizada em questões lá do passado, tá? Em questões, como eu falei, ou financeiras, emocionais, pessoais, que não prosperam, tá? E é muito difícil você fazer essa pessoa enxergar isso, tá? Porque ela entende que aquilo que ela vive tá tranquilo para ela, tá? Mas quando você vai intimamente ver a vida daquela pessoa, tem muita coisa rolando que não é legal, entendeu? Eu não tô falando de situações que às vezes acontecem, ninguém está aqui para ser feliz 24 horas e ninguém está aqui sem que testes aconteçam, né? Como eu falei, a gente não vai ter o que a gente quer o tempo inteiro, mas existem pessoas, vocês podem perceber, existem pessoas que não prosperam em nada, né? É uma coisa muito complicada, tá? Então, como eu falei, a importância do autoconhecimento, né? Para que a gente possa entender todos esses sinais que começam a surgir na nossa vida, essas lições, para que a gente cresça, né? A chave mais poderosa, né? Ou seja, para entender tudo isso, e para cada um de nós, porque para cada um de nós vai ser diferente, porque nós temos estágios conscienciais diferentes, tá? De evolução. O autoconhecimento é essa chave, tá? Eu posso estar na família mais rica, eu posso estar na família mais pobre, eu posso ser a pessoa mais, como é que fala, mais positiva, ou posso ser a pessoa mais negativa, mas se eu não tiver autoconhecimento, tá? Eu não vou conseguir fluir, porque até quando a pessoa fala assim, mas eu sou muito positiva e as coisas não vêm. Sim, porque, mais uma vez, você precisa entender que você não vai ser feliz 24 horas e que às vezes o que você está pedindo não é o melhor para você. Então, vai vir, tá? Então,
isso é uma questão de sabedoria, tá? De busca de sabedoria de como viver na vida, né? O fluxo da vida. E é muito interessante, tá? Por exemplo, eu falo isso, essa diferença de estágio consciencial na questão dos sonhos, por exemplo, porque às vezes as pessoas veem assim, o que é sonhar com tal coisa, né? E eu digo assim, depende do que está acontecendo na sua vida, porque, por exemplo, para mim, uma vez eu sonhei com uma serpente enrolando no corpo de uma amiga minha, e na mesma hora eu falei assim, você tá grávida? E ela estava grávida, tá? E tem gente que de repente vai pensar assim, ai meu Deus, uma serpente enrolando no corpo dela, alguém vai causar uma traição para ela. Então, essas percepções são de cada um. Então, no meu estágio consciencial e na minha mediunidade, quando eu vi aquela imagem no sonho, me veio aquilo. Foi a pergunta que eu fiz para ela no sonho. Então, foi a mesma pergunta que eu fiz para ela na vida real. E ela estava grávida, né? Foi muito interessante, tá? Então, pequenos sinais de que você está em sintonia com as melhorias que o universo pode te dar, tá? No seu plano espiritual e de crescimento, tá? Eu separei aqui alguns sinais, tá? Como eu falei, tem pessoas que colocam mais, eu coloquei naquilo que eu entendo, que eu acho que é mais importante, tá? E que podem te ajudar a perceber, poxa, será que eu tô num fluxo legal, né? Como eu falei, ninguém tá 100%, mas, poxa, será que naquilo que eu tô buscando, que eu tô focando agora, eu tô realmente jogando aquela bola e essa bola tá voltando para mim? Ou seja, aquilo que eu foquei, aquilo que eu tô buscando tá retornando, né? E como eu falei, e é um retorno, gente, é um retorno normal, viu? É um retorno que vem de pouquinho em pouquinho, tá? Nada dá salto. As únicas coisas que dão salto é trambicagem, tá? Coisa fácil é trambicagem, eu falei, coisa das trevas, né? Porque as coisas que têm um desenvolvimento, como é que fala? Um desenvolvimento, como é que eu posso usar a palavra? Coerente, né? Para melhoria nossa, para o nosso crescimento espiritual, elas são tranquilas, elas são harmônicas, tá? Então vamos lá, para esses pequenos sinais de que você está em sintonia com as melhorias, né, que o universo te oferece no seu plano espiritual, pessoal, financeiro e emocional. E sempre fazendo esse adendo, tá? Quando eu busco as coisas, né, as coisas do céu, as coisas divinas, todo o resto me é dado de acréscimo. Isso é uma grande lição. Eu aprendi, isso é uma lição que eu aprendi com meu pai. Ele tinha essa visão espiritual muito bonita. E eu falo para as pessoas, quanto mais você desenvolve a sua vida espiritual, as outras coisas vêm em acréscimo. E aí as outras coisas que vêm em acréscimo, elas vêm de maneira muito alegre para você, não com uma coisa eu quero, eu preciso, eu me apego, se eu não tiver, eu vou ser infeliz. Não, porque você começa a ficar mais sábia, você começa a querer com sabedoria, você entende que antes de ter, você tem que ser, tá? Então vamos lá. A primeira, isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo em várias situações, mas como eu falei, nós temos etapas. Mas a etapa mais importante foi agora, que foi ano passado, quando os gatos começaram a aparecer na minha vida. E como eu expliquei, por causa de uma situação que estava acontecendo aqui no condomínio, eu tinha duas opções. Ou eu deixava os gatos por aí, e eles iam, como é que fala, se reproduzir cada vez mais, e a situação ia piorar, não só para mim, como para todo mundo aqui, que foi um caso que aconteceu numa rua lá para trás, nós estamos tentando, inclusive, resolver com outras pessoas. Ou eu pegava esses gatos, cuidava deles, tentava doar, como eu fiz. Eu não sabia se ia dar certo doar ou não, porque
as ONGs não estavam aceitando, né? Por conta da pandemia, elas ficaram por aqui, de animais, né? Eu falei, bem, eu tenho duas opções, né? Ou eu faço isso, ou eu vou pegar esses animais e vou jogar, e aí, o que o universo vai me trazer de volta? Porque uma coisa que eu aprendi, e na época eu estava estudando a Cabala, e eu acho que eu já falei aqui sobre isso, Deus não traz nada para você, a fonte divina, ou o próprio universo não traz nada para você que você não possa ser capaz, tá? Então, quando algo te é apresentado, e você precisa abrir mão de outras coisas, tá? Que é aí que eu vou entrar. Perda, né? Perda pra gente, né? Na verdade não é uma perda, é um ganho. Desapego. Entenda que algo na sua vida, tá? Algo sai da sua vida como processo de desapego, tá? Você é obrigado a sair da zona de conforto. E eu achei fantástico isso que eu estava lendo, que é uma energia específica é tirada do nosso campo vibracional, tá? Ou seja, qual é a energia que é tirada? Essa energia que estava empacando a gente, essa energia da zona de conforto, porque é muito fácil ficar sempre no mesmo, tá? Então, essa energia, ela vem ser retirada do nosso campo vibracional para que nos movimentemos, tá? Em direção ao crescimento pessoal, financeiro, emocional, espiritual. Espiritual sempre primeiro, é claro, né? E é muito interessante como eu vejo pessoas que é retirado delas situações para que elas possam crescer, para que elas possam melhorar e elas voltam para aquilo. É uma coisa impressionante. Ou elas voltam no mesmo momento que tudo que está acontecendo, né? Eu vejo isso muito assim com mulheres, por exemplo, em relações tóxicas, né? Ou elas voltam depois de um tempo. É impressionante, né? Aí você diz assim, Dana, mas a outra pessoa não pode melhorar? Sim, a outra pessoa pode melhorar, mas ela precisa vir com essa melhora já. Mas muitas dessas pessoas voltam para o mesmo que elas tinham, sem que essa outra pessoa tenha feito nada para se melhorar. É impressionante, né? E elas não conseguem enxergar que aquilo foi tirado. Então, assim, a família vê e fala, os amigos falam, o periquito, o papagaio, o cachorro fala, mas a pessoa, assim, eu digo que desculpa, é diarreia cerebral, tá? A mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que está no emprego, que ela não está satisfeita, tá numa perrenga, vai trabalhar, sabe, como é que fala? Se rastejando. Aí ela perde aquele emprego e ela fica louca, sabe? Ela xinga a espiritualidade, ela fala que Deus, agora, entendeu? Agora é só botar, como é que é, fechar o caixão e me enterrar. Ela não vê aquilo como, meu Deus do céu, graças a Deus, agora eu vou atrás de alguma coisa melhor, sabe? Então, quando você tem uma perda, é para um desapego, essa perda, esse desapego, tá? É para tirar você da paralisia. Eu digo que é a paralisia da mulher de Jó, né? Que olha para trás e fica lá, vira uma pedra, né? Muito simbólico. E eu digo que a medusa, né? Que os olhos da medusa, né? Que quando você olhar para a medusa, eu digo que tem muito a ver com a inveja. Porque já reparou como a inveja paralisa a gente? E vamos deixar bem claro aqui, todo mundo tem inveja, viu, gente? A questão é como eu trabalho isso. Esse negócio de eu não tenho inveja, eu não tenho raiva, eu não tenho isso, eu não falo mal das pessoas, eu não sei o quê. Isso tudo é uma hipocrisia, tá? A questão é como eu me movimento para cada vez mais melhorar, para cada vez fazer menos, né? Para tirar essas energias que não são legais, tá? Então, as pessoas invejosas, elas ficam paralisadas, porque em vez de ir atrás das coisas delas, né, elas ficam olhando para os outros. E aquilo paralisa elas ali, né? É um horror, de que inveja até uma macumba no mundo, né? Mas é isso. E por que a gente precisa desapegar, né? Ou seja, perder essa energia que nos estagnava, para que uma nova entre. Se
simbolicamente é como se você tivesse um jarro com água suja e você quer que uma água nova entre no jarro, você despejando com a água suja ali dentro, tá? Você vai beber água suja com água limpa? Não pode. Então esvazia o jarro, limpa o jarro e deixa que uma água pura e benéfica entre ali dentro para que você possa usufruir sem os perigos daquela outra água suja que estava te adoecendo, te fazendo mal, tá? Então entender isso é muito importante. A segunda situação, tá? Essas repetições padrões, como eu falei, da fila. Eu sempre tô na fila, como é que fala? Eu sempre tô na fila que não anda, tá? O que tá me dizendo? Que eu preciso ser mais paciente. Mas uma questão positiva, por exemplo, né? Você quer fazer um curso fora, né? E você tá buscando dinheiro, né? E aí você bola alguma coisa, poxa, eu preciso bolar uma forma de ganhar uma grana para poder fazer esse curso fora. E você começa aos pouquinhos, eu vou pôr tarô, eu vou fazer bolo, eu vou vender artesanato, o que seja. E as coisas começam a se movimentar. E mais uma vez, gente, as coisas vão começando de pouquinho, tá? Quando você vê, você já tá num ritmo que você já tá conseguindo juntar um dinheiro, tá? Então, são mensagens que fazem a gente refletir, né? Poxa, eu joguei isso e essas coisas estão voltando. E como é que eu posso dar um exemplo de mensagem? Justamente como eu falei, você está pensando em fazer essa viagem, esse curso, entendeu? E alguém vem para você, por exemplo, assim, você cozinha muito bem. E alguém vem para você e fala assim, olha, sem saber que você está pensando em ganhar dinheiro para fazer uma viagem, para fazer um curso. E a pessoa vem e fala para você, sabe, outro dia eu comi aquele seu bolo, eu comi aquele seu pastel, eu gostei tanto, por que você não vende? Aí põe, sabe, vem aquela coisa assim. Ou seja, é o universo se movimentando para que você ganhe esse dinheiro e de maneira muito gostosa, porque é uma coisa que você gosta de fazer, é uma coisa que você faz bem. E as pessoas vêm e trazem essas mensagens para você, tá? Eles chamam, na lei da atração, isso de estado de alinhamento vibracional, que eu falo, a dança harmônica. Você está dançando nos braços de Shiva, como eu digo, né? Que é o depurador. É quando você tá, aquilo que você pensa espiritualmente, as suas emoções e as suas ações, elas começam a ficar tão equilibradas que tudo aquilo onde você vai, vamos dizer assim, você vai empenhar um processo de evolução nesses aspectos da vida, né? Emocional, pessoal, espiritual, profissional, elas começam a se encaixar, tá? E aí você fala assim, nossa, que delícia, tudo faz sentido, tá fazendo sentido, uma coisa vai buscando a outra, tá? Pessoas vão aparecendo na sua vida, pequenas coisas que você achava que, nossa, como que eu consegui, vão aparecendo e vão fazendo parte desse movimento dinâmico, né, de crescimento e a gente chama de sorte. Na verdade não é sorte, é você que está se movimentando, tá? Deixa eu ver aqui. Outra coisa que é muito interessante. Sabe aquela pessoa que você nunca imaginou na sua vida te fala alguma coisa, que é o caso que eu falei da pessoa que chega pra você e fala assim, seu pastel, não sei o quê. Mas geralmente, assim, é aquela pessoa que, sabe, às vezes o seu vizinho, você nunca fala com o seu vizinho, né? Aí, de repente, o seu vizinho não sabe nada sobre você, você tá lá, ele vira pra você e fala assim, é engraçado, sonhei essa noite que você foi fazer uma viagem. Nossa, engraçado, sonhei essa noite que você ganhou um dinheiro, sabe? Tipo assim, essas coisas, né? E você fala, meu Deus, nossa, né? Essas são sinais, são mensagens, são sincronicidades que eu falo, não são por acaso, tá? Porque como eu falei, quando você tá em harmonia, quando você tá bem, as coisas vêm.
E quando você cria também esse merecimento, às vezes até de mensagens para te salvar, te tirar de alguma coisa, sabe? Sabe aquele baile que se você fosse, você ia encontrar aquele estupício e na última hora a sua amiga liga para você e fala assim, pelo amor de Deus, eu tô doente, me ajuda, eu preciso da sua ajuda, e você fica, ai meu Deus, vou pro baile e eu vou ajudar minha amiga. E aí você decide ajudar sua amiga e você se livrou de uma porcaria, entendeu? Gente, a gente tem que, sabe, eu lembro uma vez que eu tive um sono, eu já contei essa história para minhas amigas, eu tive um sono enorme antes de ir para um trabalho espiritual, e todo mundo dizia assim, se você ficar com muito sono, é porque você tá obsediada. Mas eu tava bem, mas me deu um sono e eu fui dormir. Naquela noite, as pessoas foram assaltadas nesse lugar. E só eu e uma moça que também disse que sentiu muito sono e falou, eu vou dormir porque eu tô com sono, não vou entrar no carro. Então nós duas nos livramos do assalto. Então pensa, né, quando essas coisas forem acontecer. Mas como eu falei, é preciso que você tenha um entendimento de vibrações, de coisas realmente que estão ali para te ajudar, tá? Porque senão a gente vai dar desculpa de, né, hoje eu não quero trabalhar porque eu tô com sono, né, então vai ser assaltado, vai acontecer alguma coisa. Não é bem assim. Inclusive no próprio budismo, eu acho bacana, o budismo ele fala sobre, por exemplo, quando você tá para sair de casa e você perde a chave do carro, você tem algum atraso que você dê graças a Deus, que que na verdade a gente precisa ter essa humildade que a gente não tem, mas de agradecer a vida da gente, porque tudo que acontece, porque você pode ter sido livrada de um acidente. Isso já aconteceu comigo uma vez, tá? Eu me atrasei por uma situação e tipo assim, 20 minutos antes tinha acontecido um acidente horrível aqui perto de casa, tanto é que eu saí e tive que voltar, porque a gente não tinha nem por onde sair daqui, de tão engarrafado que tava. E eu falei, nossa, olha só, né, como as coisas são, tá? Mas assim, para encerrar, né, ou seja, o quarto sinal, tá? Eu não quis botar 1, 2, 3, 4, mas aqui, o quarto para encerrar, porque eu falei, algumas pessoas podem entender 3, 2, já é bastante, mas para mim, o quarto sinal seria quando você entende esse chamado e você se prepara para as mudanças, você começa os movimentos para essa mudança, que é o que eu falei. Eu conheço pessoas que foram sacudidas, que a vida deu sacudidas para falar muda, e as pessoas continuam na mesma coisa, e você vê que elas não progridem, elas continuam dependentes, elas continuam, entendeu? Elas não, inclusive, a desculpa às vezes que elas arrumam, mas os meus filhos eu faço tudo, eu dou tudo, e ela não se melhora, né? Ela não, como eu falei, não faz um curso de línguas, não faz uma atividade que realmente seja importante para ela, pensando nela, poxa, daqui a algum tempo isso vai ser muito bom para mim, porque como eu te falei, a gente tem processos de fases na nossa vida de mudança, e a gente precisa se preparar para essas fases, né? Então, por que essas pessoas às vezes são tão resistentes? Né? Porque nesse momento os obstáculos eles vão aparecer, os testes vão aparecer. Mas por que os testes vão aparecer? Isso aconteceu comigo com os gatos. Quando eu parei, inclusive naquele momento, eu não tinha me preparado também financeiramente, porque eu não estava esperando os gatos entrarem na minha vida. Eu tinha 4 cachorros já, nunca tinha tido gato na minha vida, e um gato entrou doente, o outro assim, que dois morreram, e eu tive que falar, peraí, eu preciso, entendeu? Tá faltando dinheiro? Não é que tá faltando dinheiro, mas assim, eu tô deixando de fazer outras coisas porque eu tô tendo que arcar com como é que fala, com uma proposta financeira que eu não tinha, né? Então, o que o universo quer de você, porque é para isso que a gente veio, para participar de maneira criativa, que é a história de ensinar a pescar e não dar o peixe. Então eu conheço muita gente que passa por um processo para mudar, para poder começar uma atividade diferente na vida dela, ou um relacionamento
diferente, qualquer outra coisa, e elas não saem, tá? Porque elas não conseguem, ou elas não querem passar no teste, ou passar sobre esses obstáculos. Porque, mais uma vez, é mais confortável ficar naquilo que eu já conheço, mesmo que aquilo não me deixe feliz. Isso é, assim, inenarrável, entendeu? Então, quando você passa no teste, quando você aceita e você sabe que você tem um obstáculo, mas eu vou passar esse obstáculo, tá? E eu vou em frente. Eu lembro que eu estava tão chateada que aí eu tinha começado o tarô com os gatos, aí de repente eu desisti. Aí uma hora eu ouvi aquilo que eu falei, eu ouvi uma frase de uma pessoa, a espiritualidade veio e me ajudou. Eu falei, não, eu vou voltar porque é uma coisa que eu gosto. E estou muito feliz, graças a Deus que eu voltei. Então, por isso que eu estou falando. Quando você passa no teste, e a viagem do herói tem a ver com, lembra que eu já comentei sobre isso, o herói ele é chamado, e tem um determinado momento que ele fica em dúvida, mas ele vai sempre, como ele está procurando, ele vai receber as ferramentas mágicas. Então eu recebi quando eu fiquei em dúvida, eu recebi as minhas ferramentas mágicas, tá? E eu soube utilizá-las. E cada dia eu vou desenvolvendo e vou trabalhando isso, tá? Porque isso é uma conquista de todo dia. Então, quando você passa no teste, uma enxurrada de manifestações positivas, de bênçãos, né, começam a manifestar, a manifestar na sua vida, tá? Se manifestar na sua vida, tá? A sua vida começa a fluir e portas se abrem. É impressionante, gente, é impressionante. Eu não vou aqui dar mais detalhes por causa do tempo, mas eu tenho provas disso, não só dessa situação dos gatos que eu passei, mas de outras situações, tá? Mas é impressionante, eu botei uma meta e alcancei, entendeu? E mais uma vez, metas razoáveis, verídicas, né? Metas equilibradas, desejos equilibrados, desejos não fantasiosos, não coisas loucas. Sonhar é muito bom, ninguém está dizendo que você não deva sonhar, mas eu digo assim, você precisa ter, ou seja, eu tenho que dar um passo de cada vez, né? Eu posso dar um passo com as pernas, tá? Mas é isso. E para encerrar aqui, né, eu vi essa frase que eu achei muito interessante, sobre o que a gente falou hoje, esses, né, ou seja, esses são pequenos ou grandes sinais de que aquilo que você deseja atrair na sua vida e que está na sua programação de desenvolvimento pessoal e espiritual está a caminho. Ou seja, as reviravoltas que essa fonte maior tem para trazer na sua vida, para que você melhore, para que você cresça, elas estão a caminho quando você está alinhada com esses pequenos sinais. E é como eu falei, às vezes para uma pessoa ou outra é um sinal um pouquinho diferente, mas o importante não é a quantidade. Então se eu pedir para ficar rica e não fiquei rica, não é... E mais uma vez o que eu falei, vamos sair dessa hipocrisia, né? Como esse cara que dormia com com o dinheiro lá, assim, e aí disse que tava lá, mostrou a casa dele, mas assim, vamos ser capazes de enxergar isso de uma maneira muito mais produtiva de ser do que ter, tá? E outra coisa, no momento em que a gente está, de que a gente possa expandir isso para ajudar as coisas que estão ao nosso redor, tá? Ou seja, a vida inteligente, o universo, né, que traz essa vida inteligente, torce para o nosso crescimento dia a dia. Basta você entender isso, basta você querer mudar, basta você ter coragem de desapegar-se das coisas que não te fazem bem. E mais uma vez, as pessoas, as situações, se elas retornam na nossa vida ou estão na nossa vida, mas não querem fazer mudanças junto com a gente sente que nós estamos mais aqui, a pessoa está aqui. Se você faz esse movimento de descer para ficar junto com essa situação,
as complicações são muito grandes, tá? Porque a vida vai vir num outro processo para você muito mais complicado do que o anterior. Ou seja, nos é dado chances para que a gente sofra menos, mas a gente sempre faz escolhas para que a gente sofra mais. Então, cuidado, tá? Eu espero que esse vídeo de hoje tenha agradado vocês. Mais uma vez, desculpa os erros de português, desculpa a confusão, tá? Já falei, eu tenho um Mercúrio retrógrado no mapa, é um pouquinho difícil para mim me expressar, para eu me expressar, mas eu, como sempre, quero que vocês fiquem contentes, tá? E possam buscar outras pessoas que possam falar sobre isso que eu falei, até de uma maneira mais ampla e mais profunda, tá? Mas muito obrigada e até uma próxima vez.